Obrigado, Sônia. Passar a palavra para o Dr. Cláudio Drummond Pacheco, pediatra, diretor de Defesa Profissional da Sociedade Mineira de Pediatria. Bom dia a todos. Como eu fui apresentado, eu sou pediatra e diretor de Defesa Profissional da Sociedade Mineira de Pediatria. Eu sou pediatra desde 91, então já são 24 anos, e me especializei também, além da pediatria, na área de neonatologia, que é a área que dá assistência aos recém-nascidos. No mundo, existe um curso que foi encabeçado pelos Estados Unidos, pela Academia Americana de Pediatria e Associação Americana do Coração, que promove um curso para dar assistência ao recém-nascido em sala de parto. No Brasil, esse curso chegou em 94, pela Escola Paulista de Medicina, e foi abraçado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 1996, portanto, há 19 anos. Em 96, eu fui um dos primeiros treinados a ser instrutor para replicar o curso pelo Brasil. Na época, éramos 10 pessoas. Hoje, nós somos mais de 1000 instrutores, porque a ideia é disseminar o curso pelo Brasil afora para prestar a melhor assistência ao recém-nascido em sala de parto. Eu já dei muita assistência a recém-nascido em sala de parto. Até 98 eu contava quantos partos eu tinha dado assistência e eram mais de 1000. De lá para cá eu já perdi as contas. Perdi a conta. E não vou falar que eu já vi de tudo, porque na medicina a gente não vê de tudo, mas eu já vi muita coisa acontecer em sala de parto. Eu já vi parto normal virar cesariana, e eu já vi parto cesariana, depois que já abriu o útero, nascer de parto vaginal. Então, na sala de parto, pode-se acontecer várias coisas. A assistência em sala de parto, ela, em algumas vezes, a gente pode prever que o neném vai precisar de uma assistência especializada. Mas, às vezes, mesmo que todas as condições clínicas caminhem para, digamos, a normalidade, alguns imprevistos podem acontecer. E esses imprevistos, eles são, assim, de última hora. E na assistência à sala de parto, existe um fator determinante, que é o tempo. Quando a gente precisa da assistência para a sala de parto, e os nossos colegas aqui falaram em minutos, a gente aqui fala em segundos. Para cada segundo que a gente atrasa na reanimação do recém-nascido, calcula-se que ele demora 4 segundos para ele recuperar e assumir o seu nascimento, o seu padrão respiratório, para que ele possa assumir a respiração espontaneamente, ou com a ajuda da reanimação. Isso implica que se a gente demora 30 segundos, isso vai aumentar para 2 minutos, para que a criança, com a ajuda da reanimação, consiga assumir o seu padrão respiratório, que a criança consiga respirar. Então a gente lida com o tempo. Na medicina, na área da pediatria, a gente chama esse primeiro minuto do nascimento como o minuto de ouro. E esse minuto vai definir a qualidade de vida dessa criança. A presença do pediatra na sala de parto é para tentar impedir ou minimizar a deficiência de oxigênio que possa acontecer na transição do nascimento. Aí existe um processo que é uma fisiologia do nascimento, um processo que é estudado pelos médicos e baseado na filosofia do nascimento, nós vamos ter as condutas a fazer na reanimação de sala de parto. Como foi dito, a ventilação com balão e máscara, a massagem cardíaca, a intubação traqueal
e administração de drogas por via traqueal ou cateterismo umbilical. Cateterismo umbilical é pegar o acesso venoso através do umbigo do recém-nascido. São todos processos muito especializados. Alguns processos são definidos como ato médico, que só o médico pode fazer. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu aqui, em nome da Sociedade Mineira de Pediatria, venho defender a presença do pediatra na sala de parto, em todo o nascimento. Essa é a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, não tem um consenso. O que acontece é que as dimensões do Brasil continentais impossibilita a presença de pediatra em sala de parto, em todo parto. Quando a gente fala em termos de capital, é até fácil ter pediatra em todo parto. Apesar, como o diretor clínico falou, 30% no hospital dele nasce sem a presença do pediatra na sala de parto. Mas, se estão querendo dados, foi levantado pela Sociedade Brasileira de Pediatria vários estudos onde, num parto cesariano, a princípio sem complicações, como a doutora Sônia falou, se o parto é cesariano, já deixou de ser normal. Concordo com ela. Mas existe a cesariana eletiva, como todos sabem. Nasce por cesárea porque quer. E é isso que está sendo combatido, para que tenha mais partos vaginais. Mesmo nesses partos cesarianos eletivos, vários estudos no Canadá, Estados Unidos, Austrália e vários outros aqui documentados, há uma porcentagem de 5% das crianças que a princípio não teriam nenhum problema ao nascer, que necessitaram de uma assistência de reanimação neonatal. Ou seja, é imprevisível. Às vezes, a gente tem uns casos que são previsíveis. Se é um prematuro, se a gestante tem uma doença, uma comorbidade, a chance daquele neném precisar de assistência é muito maior. Mas mesmo quando o parto cesariano não tem evidência nenhuma de complicações, existe a chance de 5% desse recém-nascido precisar de uma reanimação adequada. E como eu falei, a gente leva em conta o tempo. Não adianta o pediatra chegar lá com 3, 4, 5 minutos de vida. Quando a gente fala que a criança deve ser devidamente, habilidosamente reanimada, isto é treinado por um curso que a Sociedade Brasileira de Pediatria fornece, mas que o próprio curso fala que o curso por si só não habilita a pessoa a estar atuando. O curso é uma preparação teórica e uma preparação prática em bonecos, para depois essa pessoa, com uma assistência por algum período, né, depende da quantidade de assistência, que essa pessoa, com a companhia de uma pessoa habilitada, aí sim, essa pessoa habilitada vê que essa pessoa que foi treinada, teoricamente, e na prática por bonecos, ela consegue ter uma habilidade para prestar assistência depois, de uma maneira sozinha, isolada. Então, portanto, eu tenho aqui 2 documentos que eu vou entregar à banca, aos vereadores, que é da nossa presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, doutora Raquel Pichon dos Reis, e outro documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi, na época, encaminhado para essa consulta pública 371, que é contrário à não presença do pediatra em todo o nascimento. Nós temos um problema de saúde pública, um problema de assistência
à saúde, onde alguns lugares realmente não têm toda a saúde que aquele toda a assistência à saúde que aquele recém-nascido necessita. Então, nós não podemos tampar o sol com a peneira e diminuir essa responsabilidade. De quem vai ser a responsabilidade se um recém-nascido cair nesses 5% e a pessoa que está lá não for habilitada a fazer todos os procedimentos da sala de parto, inclusive a intubação traqueal. Intubação traqueal, para quem não sabe, é colocar um tubo no recém-nascido, onde a traqueia do recém-nascido, quando o recém-nascido é a termo, ou seja, nós estamos falando de parto cesariano, estou excluindo aqui os partos de risco, de prematuros, quando um recém-nascido de 3,5 kg nasce, ele tem uma traqueia de 3 milímetros de diâmetro. Nós temos que colocar um tubo ali dentro, para que ele consiga chegar oxigênio nos pulmões dele, para que ele não tenha déficit de oxigênio. É calculado que 10% dos partos, de um modo geral, necessitam de algum tipo de reanimação. Desses 10%, 1% vai necessitar dessa ventilação, intubação e massagem cardíaca. Nós estamos falando em torno de 50 mil crianças que precisam disso. Não é uma, não. E quando essa uma criança é sua, isso vira 100% na sua vida. Onde você vai carregar durante 30 anos uma paralisia cerebral. Então, em alguns países onde não tem essa conduta, alguns recém-nascidos são deixados para morrer. Então, a gente não pode comparar as coisas usando 2 pesos, 2 medidas. Lá fora tem uma assistência de saúde, nos países ricos, muito melhor do que a nossa. Apesar dos nossos esforços, principalmente da perinatologia, da comissão de nascimento, em fazer com que essa assistência chegue às gestantes e aos recém-nascidos. Então a nossa saúde ela já é um pouco deficiente. Tirar o pediatra, eu acredito que vai piorar. Nós tínhamos uma taxa de mortalidade em 1980 de 70 por 1000. Hoje, em 2010, caiu para 16. Em Minas, nós temos aqui por volta de 14 mortes por 1000 nascimentos. E quando a gente fala 1000 nascimentos, a gente calcula durante um ano, mas 75% desses recém-nascidos, eles morrem na primeira semana. E morrem na primeira semana por problemas do nascimento. Então nós temos realmente que dar a nossa opinião, esclarecer a nossa entidade política, para que eles possam nos representar a defender a criança que vai nascer. Obrigado. Obrigado, Dr. Cláudio.